continuação desta obra aqui em Santo Antônio, daquilo que o Senhor quer fazer aqui nessa cidade. Então, ali, aquela mulher ouviu a palavra do Senhor, ela e toda a sua família aceitaram a Jesus. Ela já visitou a igreja, e a filha dela, a primeira vez que ela veio na igreja, ela disse: mãe, eu já tenho minha igreja. A criança chegou e disse: mãe, eu já tenho minha igreja, e a minha igreja é essa. E depois daquele dia ela não veio mais, mas a criança, de 4 anos, eu já encontrei ela na igreja. Chama, eu disse que era, uma menina, ela tem uma apelidozinho, bem, que ela fala que só, fala, parece um adulto falando, essa criança, mas ali a mãe dela, a filha, eu acredito só o esposo que já precisa do encontro com Deus, mas aquela família se entregou ao Senhor Jesus. Então nós estamos começando o culto da vitória lá em São Gonçalo. Na verdade, lá deu aqui uma série. E depois nós começamos o culto da vitória lá. Amém? Mas no domingo, todos os irmãos de Santo Antônio vão estar aqui congregando com a gente. No domingo à noite. Amém? E são os primeiros a chegar aqui na igreja. Vão dar 5 e pouco, eles já chegam, 5h30, 5h20, eles já vêm de lá. São os primeiros a chegar na igreja. Só falta chegar primeiro que é o pastor, mas ainda não chegaram ainda, Mas eu agradeço a Deus pela vida e a obra que tem se propagado. Acredito que Deus vai também ampliar a obra dele ali para Massaranduba, Deus vai fazer também a obra dele ali. Brevemente ele vai começar também o culto da vitória lá, em Massaranduba, em nome de Jesus. Nós temos que alargar nossas tendas. Amém? Por isso que nós falamos da unidade, do trabalho, e nós como igreja temos que chegar junto, porque se nós queremos que a obra cresça, que Deus cresça, nós temos que estar juntos em um só pensamento. Amém? Amém? Nós temos que ser corajosos. Amém? Diga, Senhor, o Senhor deseja que você seja uma pessoa de coragem. Amém? Deus deseja que cada um de nós sejamos pessoas de coragem. Amém? E coragem está relacionado em todos os níveis de nossa vida. E eu quero transmitir essa palavra hoje, sobre que temos que ser pessoas de coragem. Amém? Que temos que ser homens e mulheres de coragem, corajosos. E o texto que o Senhor me trouxe está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Você pode abrir a sua Bíblia em nome de Jesus. E o texto da palavra de Deus, 1 Coríntios 16, 13, diz assim: seres vigilantes, permanecer firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém? Vou ler de novo o texto: sede vigilantes, permanecer firmes na fé, portai-vos corajosamente, fortalecidos. Essa palavra, que está escrito varonilmente, quer dizer coragem. Seres corajosos. E alguns textos e traduções da Bíblia dizem: serem homens de coragem. E é isso que a palavra de
Deus deseja que cada um de nós sejamos pessoas corajosas. E nós temos que entender uma coisa: que coragem não é a ausência de medo. Que coragem não é você ser uma pessoa que tenha o receio de vencer, porque a coragem está também relacionada ao medo. Porque tem muitas pessoas que não têm medo de nada, e como ela não tem medo de nada, o que acontece? Elas correm perigo, elas se colocam em risco, as suas atitudes, até a sua própria vida. Mas nós temos que definir algo. Que coragem quer dizer firmeza de ânimo ante o perigo e os sofrimentos. Amém? É isso, coragem. É você ter o seu ânimo firme, mesmo que venha as dificuldades, mesmo que venha a perseguição, mesmo que venha as calúnias, mesmo que venha o inimigo, mas você é uma pessoa de coragem, e o seu ânimo está firme. Para o quê? Para vencer todas as circunstâncias. Amém? E eu posso até dizer que coragem está ligada ao quê? Ao próprio Espírito de Deus em nossa vida, que faz a nossa alma ter ânimo. Porque nós sabemos que o ser humano ele tem algo na sua vida que o inimigo age muito, que a circunstância age muito, e é aonde? Na sua alma. Porque tudo que muitas das vezes nós sentimos não é no nosso espírito, é no nosso corpo, na nossa carne ou na nossa alma. Mas nós devemos entender uma coisa, que o próprio Jesus disse, que o Espírito está pronto. Amém? O Espírito está firme. E temos que colocar o nosso sentimento, a nossa alma, aonde? Na direção do nosso Espírito, do Espírito de Deus. Coragem é você ser uma pessoa constante, perseverante, mesmo que a coisa pareça o quê? Difícil, mas você permanece o quê? Firme no propósito. Você tem o quê? Perseverante. Você não desiste facilmente. Você pode ver até outros desistirem, mas você tem uma atitude correta. Você sabe o propósito de Deus na sua vida. Você sabe para aquilo que Deus lhe chamou, para aquilo que Deus lhe chamou. Você sabe o chamado de Deus na sua vida. Você tem entendimento que você está no propósito de Deus. Então você persevera, então você se mantém firme. Amém? É você ser perseverante diante as situações adversas. Amém? De nossa vida. Mas para que ter coragem? Pergunta, Senhor, para que ter coragem? Tem pessoas que chegam e dizem, pastor fala de coragem, o pastor fala de ânimo, o pastor dá aquela palavra para cima. Não, pastor, a gente tem que meter o cajado somente nas pessoas.
Mas nós temos que entender que nós precisamos ter coragem para muitas coisas de nossas vidas. Em todas as áreas de nossa vida, nós temos que ter firmeza de ânimo, nós temos que ter constância, nós temos que ter perseverança, nós temos que ter atitude. Para que ter coragem? Para superar os limites do medo, dor e sofrimento. Amém? É para superar os limites, aquilo que está nos limitando a avançar, aquilo que está nos impedindo. Às vezes é uma dor, é um sofrimento. Uma certa vez um pastor chegou para mim e falou que ele estava na Colômbia, e ele disse que foi para um monte de oração, e tinha um irmão que era o guia deles. E quando ele subia no monte de oração, aquele guia parava, né? Dizia: vamos, espera um pouquinho aí. Ele ia no banheiro, né? E ele depois voltava. E o pastor achou, perguntou o que é que estava acontecendo. E em cada etapa ele fazia isso. Não, eu preciso de ir ao banheiro porque eu tenho um problema estomacal. Ele tem um saco, né? Do lado onde as fezes saíam por aquele saco. Ele disse: rapaz, mas você sobe esse monte todos os dias de oração, você numa situação dessa? Ele disse: eu subo, porque Deus fez uma obra na minha vida. Deus transformou o meu coração. E o pastor ficou assim impactado, porque aquele homem enfermo, doente, mas ele não se limitou diante da sua doença. A sua doença não era um obstáculo de ele estar orando, de ele estar subindo ao monte, de ele estar servindo a Deus, de ele ser um líder de célula. Por quê? Porque ele sabia aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Então nós precisamos ter coragem para vencer, querido, os limites da dor, os limites das perdas. Às vezes nós perdemos um ente querido e acabamos até mesmo se envolvendo ao ponto que nós não queremos fazer mais nada, porque nós perdemos aquela pessoa mais querida de nossa vida. Mas Deus deseja que cada um de nós tenhamos coragem para superar as nossas limitações. Pergunta a pessoa ao seu lado: assim, você tem alguma limitação? Então você é chamado por Deus para vencer as suas limitações. Amém? Precisamos ter coragem para superar os limites da dor. Temos que entender que o medo, a dor, o sofrimento são degraus que nos levará ao êxito. Amém? Se nós estamos passando alguma situação, se nós sofremos até perdas, nós não temos que ver isso como perdas, mas temos que ver isso como degraus em nossa vida. Amém? Temos que levar isso como aprendizados de Deus em nossa vida. Deus nos ensinando. Amém? A não permanecer do jeito que nós estamos, mas superarmos os nossos limites, superarmos a dor, superar o sofrimento. Eu estava falando com minha equipe de 12 essa semana,
E o Senhor me trouxe uma palavra, depois que nós ouvimos sobre o poder do Espírito, né? Que nos dá energia para conquistar, que nos dá força para conquistar. E algo nessa reunião eu percebi, nós percebemos juntos no G12, que os discípulos, que no momento de grande dor, aonde os discípulos eram chicoteados, aonde os discípulos eram perseguidos, você acha que eles ficavam tristes quando acontecia isso com eles? Não, eles superavam, porque eles ficavam felizes porque eram dignos de sofrer os mesmos sofrimentos que Jesus sofreu. No lugar de eles caírem em depressão, estou sendo perseguido, eles ficavam cheios do Espírito Santo. E eles pregavam ainda mais corajosamente a palavra de Deus. Eles tinham mais vigor para pregar sobre Jesus Cristo às outras pessoas. Amém? Para que ter coragem? Para a realização dos sonhos. Amém? Os sonhos são a linguagem do Espírito de Deus, que Ele coloca no coração dos homens, para que eles executem. Deus colocou o sonho no teu coração. Deus colocou um plano na tua vida. Então nós precisamos ter coragem para conquistar esses sonhos, tirar esses sonhos da área da imaginação ou do papel e colocar esses sonhos em ação, transformar a visão em ação. E nós precisamos se revestir de coragem. Amém? Não podemos deixar que as circunstâncias da vida, que os problemas da vida apaguem os sonhos dentro do nosso coração. Amém? Mesmo que haja frustrações. Augusto Cury, uma vez ele falando sobre criação de filhos, ele falou algo interessante, que a gente não pode proteger o nosso filho de uma maneira que ele não venha a ter frustrações. E tem pai, né, que o filho pega uma coisa, pega, vá, meu filho. O filho, eu não quero ir não vá não, meu filho. Não faça isso não, meu filho. Então, ele disse que nós não podemos deixar proteger de uma maneira que eu não vou falar nada, porque senão meu filho vai ficar frustrado, vai ficar realmente magoado. Mas ele falou que nós temos que muitas das vezes dizer não, para que nossos filhos não venham ser adultos mimados e frustrados. Sabe por quê? Quando eles lá na frente receberam não, eles vão começar a entender que o dia ele recebeu não para aprender. E os sonhos deles não vão ficar apagados, porque eles já sentiram que foram. O pai já frustrou o sonho dele, que ele queria muito a participação, mas ele aprendeu que naquele não, lá na frente, o pai fez algo até melhor, quando disse não para ele. Então nós precisamos ter coragem para realizar os nossos sonhos e não deixar que as frustrações apaguem os nossos sonhos, mas que sejam realmente a linguagem de Deus nos ensinando para colocar os seus projetos, os seus planos em ação.
Amém? Para que ter coragem? Para provar uma mudança real, interior e exterior. Ter coragem para provar uma mudança real. Amém? Algo que você vai ver, eu mudei interiormente, porque nós sabemos que tudo que nossa vida começa onde? Dentro do nosso interior. A verdadeira mudança não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Começa aqui. Amém? E nós temos que mudar. O nosso interior tem que mudar. Às vezes nós temos coragem para tudo, mas não temos coragem para mudar. Mudar de vida, deixar o pecado, buscar a humildade, deixar de falar demais, de ser um bom marido, de ser uma boa esposa, de ser um servo dedicado a Deus, ser um bom trabalhador no seu trabalho. Às vezes nós temos coragem para fazer aquilo que nós queremos, mas nós temos que ter coragem para mudar, amém? Quando vier o pecado, dizer não ao pecado. Ou se está em pecado, Senhor, eu me arrependo. Nós temos que ter a humildade no nosso coração de ir diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Olha o meu coração, olha como eu estou, Senhor. Me perdoa, Senhor. Age em minha vida. Isso é coragem. Você sabia disso? Coragem não é só para ir atrás de um emprego, não. Mas coragem é dizer: eu preciso de algumas áreas da minha vida que precisa de uma mudança. Eu preciso organizar o meu viver. Mudança interior. Mudança consigo mesmo. E é isso que Jesus faz em nossa vida. Amém? Ele começa a mudar. Quando nós se encontramos com Jesus, Ele começa a mudar o nosso interior. E depois as outras coisas da nossa vida começam a mudar, porque nós mudamos. Uma certa vez, uma pessoa só queria orar: pastor, ore, meu filho precisa mudar. Meu filho precisa de uma mudança. Ela veio só orar pedindo: Deus, pastor, porque o meu filho está assim, está rebelde, está demais. E eu disse: irmã, a primeira coisa que você tem que buscar mudança é em você mesmo. Comece a mudar a sua vida. Quando o seu filho está rebelde, você vai: eu vou lá abrir mesmo e chego. Ele fala uma, eu falo duas. E a gente entra mesmo. Eu disse: comece a mudar. Quando você começar a mudar você mesmo, a orar, primeira coisa, quando tiver palavras de ódio, você lançar palavras de amor, comece a mudar suas atitudes, aquilo que está prejudicando o seu relacionamento com o seu filho. Então eu comecei a entender, trazer ela que ela precisava mudar, para que o exterior viesse ser mudado. Amém? Porque tudo dependia dela, para que as outras coisas começassem a mudar. Mudança interior, nós precisamos ter coragem para mudar. Porque a verdadeira mudança só vem de dentro para fora. Amém? Se você tem certeza disso, tenha mais certeza hoje daquilo que Deus te para você. Como receber coragem?
Como receber coragem? Existe uma coisa: decida viver os planos de Deus. Um dia eu fiz uma oração ao Senhor: Deus, se um dia eu sair do teu propósito, aonde eu estivesse, mesmo que eu esteja muito bem, mesmo que esteja tudo bom para mim, me arraste do braço e me coloca no teu propósito. Sabe por quê? Romanos 12, 2, diz que não vos amodeis a este mundo, mas provai-vos pela renovação do vosso entendimento, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diz que você tem que renovar nossa mente para provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o que? Os planos de Deus revelam para nós o que? O que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Amém? Então nós precisamos ser arrastados para o propósito de Deus. E temos que orar, dizer: Deus, eu quero andar nos teus propósitos. Jeremias 29:11, que a pastora pregou domingo. O Senhor Deus falou assim ao povo de Israel: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Jeremias 29:11. Sou eu, Deus diz, que conheço. Diga assim: eu não conheço nada, mas Deus conhece. Pastor, quer dizer que eu não tenho que me projetar? Temos que se projetar. Tem coisas que dependem de nós, mas Deus tem planos e Ele conhece os planos que Ele tem para a sua vida. Deus revelou que Ele tinha planos para o povo de Israel. E assim como Deus tem planos para o povo de Israel, Deus tem planos para você. Será que eu e você, na nossa oração, já perguntamos: Deus, qual é o teu plano na minha vida? Quem já fez essa oração? Muitos de nós, a metade, nós já falamos isso. Mas nós temos que perguntar ao Senhor: Deus, eu quero teus planos. Eu quero que não seja a minha vontade, mas a tua. Jesus, quando estava lá no Getsemane, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. E naquele dia Jesus foi para a cruz, e ele suou sangue. O seu suor se tornou gotas de sangue. Sabe por quê? Porque ele entrou no maior estágio de angústia do ser humano, aonde o suor do ser humano se torna em sangue. Jesus submeteu toda a sua vontade, e além de tudo, levou todos os nossos pecados, porque ele sabia que ele estava levando todos os nossos pecados. Imagina as vontades, e pecados que estavam sobre Jesus. Imagine aí os nossos pecados, todos os nossos pecados estavam sobre Jesus. E não é somente os seus pecados e os meus pecados estavam lá sobre Jesus. Mas Jesus disse: seja a tua vontade. Jeremias ainda diz, o Senhor fala, diz o Senhor: eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos para dar-lhes esperança
e um futuro certo. Amém? Planos, o Senhor, Ele tem planos para o quê? Para não lhe causar dano. Não é a vontade de Deus, Senhor, que você faça algo para lhe massacrar, para lhe humilhar e para fazer você causar um dano. Deus me coloca em cada um. Você pode até identificar isso. Deus me coloca em cada um. Mas quando Deus te colocou ali, é porque Ele não quer lhe causar dano. Deus não causa dano a ninguém. Tudo que passamos tem um propósito, tem um plano de Deus. Amém? Para lhe dar, lhe fazer prosperar. Planos para dar uma esperança e um futuro. Temos que ter coragem e receber essa coragem de dizer: Deus, eu quero viver os teus planos. Eu quero viver a tua vontade. Por mais que a gente continue lutando, mas a gente diz: Deus, eu quero a tua vontade na minha vida. Eu quero terminar hoje falando 3 coisas, exemplos. Quero falar de 3 pessoas que foram exemplos de coragem. Primeiro exemplo, Abraão, conhecido como pai da fé. Você sabia disso, que Abraão foi chamado pai da fé? Ele é um exemplo para nós. A Bíblia diz que ele estava na tenda, e lá na tenda ele chamou Abraão. Disse: Abraão, sai da tenda, Abraão, e olha para o céu. Está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 13. Gênesis 15, 6. Leu 5, 6. Diz assim a palavra. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podem contá-las. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão estava limitando, como diz, a sua visão na terra. E o Senhor teve que tirar Abraão da tenda e disse: agora, Abraão, olha para o céu, conta. Ele começou a contar e percebeu que era incontável as estrelas. Olha a areia do mar, Abraão. Olha aí para a areia do mar. Mas eu olho aqui primeiro para as estrelas. Olha para as estrelas. E Abraão, quando contemplou as estrelas, ele creu no Senhor. Ele teve coragem de crer que Deus iria fazer. Amém? Eu canto uma música aqui. Eu não canto não é porque André Valadão não canta, não. Mas graças a Deus foi inspiração do cantor André Valadão. Uma das músicas que eu mais gosto dele é Pela Fé. Porque essa música fala da minha vida. Essa é pastor da minha também. Mas fala da minha vida. Quando o Espírito de Deus, nessa música do André Valadão, eu acho que Deus está lembrando de mim. Que Deus estava se lembrando que eu precisava de fé, de coragem. Porque quantas vezes eu estava aqui na frente, cantando: pela fé posso tocar, pela fé posso alcançar, pela fé posso
Eu estava acreditando que eu ia viver aquilo que Deus tinha me prometido, que é a realização, né, de ter um filho, uma filha. Em meio a todas as dificuldades, eu encontrei coragem ontem na minha fé em Deus. E quando eu abri a minha boca em lágrimas, quantas vezes eu cantei aqui chorando, ninguém percebia, mas a minha lágrima caía. Eu cantava: pela fé posso viver, pela fé eu vou viver, Senhor. As circunstâncias dizem não, os médicos, os exames dizem não, mas a única palavra é tua, Senhor: eu vou viver, eu vou ver, Senhor. Outra música dizia: com meus filhos ao redor, em suas bênçãos sobre os meus, aquele que começou a tua obra em minha vida é fiel. Muitas vezes eu cantei aqui, cantava: eu vou ver, Senhor, eu vou sentar na minha mesa e vou ver os meus filhos ao meu redor. Amém? E quando eu sento na mesa, eu vejo a minha filha ali sentada. Eu me deito com os filhos ao redor, vi suas bênçãos sobre os meus. Hoje na escola ela foi o doutorado, e cada aluno tinha que ir com uma profissão. Sabe qual foi a profissão que ela escolheu? Aí ela disse: mãe, eu vou de pastor. Minha filha vai de jardineira, vai de médica, eu vou de pastor. Ficamos felizes, muito felizes por isso. Por quê? Porque ela viu na vida da mãe a referência, né? Começou a falar que a mãe cuida, que a mãe faz a comida, viu? A mãe trabalha na igreja, ora pelos irmãos, que a mãe canta, que a mãe prega. E ela disse: eu vou representando, eu vou como pastor. Eu disse: glória a Deus. E a gente não vê que você vai ser pastora. Não. Nós ensinamos o caminho que deve dar. Amém? Mas quando as crianças fazem isso, né, elas acabam chegando nesse patamar, né? Mas o que? Pela fé, coragem, como Abraão. Diga: Senhor, você vai viver a promessa de Deus sobre os seus. Aumente o teu ânimo, tenha coragem. Amém? Eu vou ver os meus servindo ao Senhor. Eu vou viver as promessas de Deus na minha vida. Eu vou ver aquela pessoa chorando no familiar dos pés do Senhor. Vamos ter coragem, vamos ter fé. Eu vou ver os meus filhos ao redor. Em nome de Jesus. Vamos adiantar. Josué, que significa o Senhor salva, temeu o chamado, e seus irmãos se entregaram aos ídolos, mas ele ouviu a voz de Deus, e ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué teve coragem. Ele chegou diante do povo de Israel. Vamos rapidinho lá. Em Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, versículo 15. Diz assim: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se ao Deus a quem serviram vossos pais, que estava além do Eufrates,
ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coragem diante do povo. Ele disse: vocês querem servir os seus deuses, os seus ídolos? Se vocês querem ir após aqueles deuses do Egito, sigam. Mas eu e minha casa vamos servir a Deus, vamos servir ao Senhor. A minha família é do Senhor. E é isso que nós temos que dizer nessa casa: a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor. Eu e minha família vai servir ao Senhor, mesmo que todo mundo deixe de servir ao Senhor, mas eu vou servir ao Senhor, e minha casa também. Deixe o povo adorar outros ídolos, mas eu vou servir ao Senhor. Ele decidiu coragem para se posicionar diante do povo. E para encerrar, Davi, um homem segundo o coração de Deus, era conhecido ele, e até hoje, você se lembrar de Davi, diga: um homem segundo o coração de Deus. Mas pastor, Davi pecou, pastor, um homem segundo o coração de Deus, pecar, cair e ainda ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Sabe por que ele foi chamado? Porque ele teve coragem para se arrepender. Amém? 2 Samuel 12:13. Abra a tua Bíblia. 2 Samuel 12:13. Vou encerrar com esse versículo. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse então Natã a Davi: também o Senhor te perdoou, e o teu pecado não morrerás. Olha só, Davi pecou, caiu em adultério, e a Bíblia diz que o profeta foi lá diante de Davi e diz que tinha um Senhor que tinha uma ovelhinha, e ele cuidava bem daquela ovelhinha, e tinha outro Senhor que tinha muitas ovelhas. Então aquele Senhor diz: vai lá e toma, aquele que tinha muitos, vai lá e toma aquela ovelhinha, aquele que só tem uma. E o Senhor lá foi, tomou aquela ovelha. E Natã perguntou a Davi: o que merece um homem desse, que rouba a ovelha do outro? E Davi disse: esse homem merece morrer. E o profeta disse: Davi, o que eu estou falando é com você, você pegou lá a mulher do teu próximo. E a Bíblia diz que Davi, ele se arrependeu, viu as consequências da vida dele. Mas o coração de Davi era um coração quebrantado. Por mais que ele errou, ele teve uma falta, mas a Bíblia diz que ele teve coragem, disse: pequei. Primeira coisa que ele disse: pequei contra o Senhor, errei contra o Senhor, pequei contra Deus. E o profeta diz: e o Senhor também te perdoou. Diga assim: quando temos coragem para se arrepender, o Senhor nos perdoa. Amém? Coragem de chegar diante de Deus e reconhecer: eu pequei, eu errei, Senhor, e quero mudar, e vou mudar. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Um coração que é quebrantado, eu reconheço, Senhor, a minha falta.
Ele não despreza. Amém? E nós precisamos ter coragem. E nós precisamos se revestir, como a Bíblia diz, ser pessoas de coragem, portai-nos corajosamente. É isso que o texto diz na Coríntia. Temos que se portar corajosamente em nossa vida, com atitudes de mudança. Amém? Para que possamos, amados, viver os planos de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Aleluia. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração. E você pensasse nessa palavra, naquilo que Deus ministrou a tua vida nessa noite. As áreas que você precisa de coragem. E o Senhor está aqui hoje para te dar coragem que você necessita, e você vai se portar corajosamente diante de qualquer situação da sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, na Tua presença. Nós estamos aqui, ó Pai, diante de Ti. E, meu Deus, ouvimos a Tua palavra. Ouvimos, ó Pai, os Teus ensinamentos para a nossa vida. Que temos que ser pessoas de coragem, homens e mulheres de coragem, meu Pai. E, meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, que o Espírito Santo, meu Pai, venha agora sobre cada coração, fluir em cada vida, Senhor Deus, retirando o espírito abatido, retirando, ó Pai, o espírito que está, Senhor Deus, triste, e dando o espírito, ó Pai, de coragem, de ousadia, meu Pai, porque a Tua palavra mesmo diz que o Senhor não nos deu o espírito de medo para vivermos em temor, em medo, mas o Senhor em temor. Mas a Tua palavra diz que o Senhor nos deu um espírito de ousadia, Senhor, de amor e de moderação, Senhor. E assim que seja em nossa vida, que possamos se portar corajosamente, Senhor, para vencer os desafios de nossa vida, para vivermos os planos de Deus, para vencer o pecado, para vencermos, ó Pai, a dor, o sofrimento, sempre que for que estamos passando, mas que hoje o Teu Espírito venha nos revestir, Senhor Deus, do alto, venha nos revestir, Senhor Deus, da coragem, da ousadia que é gerada pelo Senhor, Deus. Eu te peço, meu Espírito Santo, Pai, venha também agora fluir em cada vida que está aqui hoje. Cada irmão, ó Pai, que está aí no seu canto, na sua cadeira, no seu lugar, ele seja tocado pela Tua presença, e que Tuas mãos venham sobre a vida dele e dela, Senhor, ministrando agora, Senhor, dando esse ousadia que vem do alto, Senhor Deus, fortalecendo o ânimo, fortalecendo o coração, Senhor Deus, porque Tua palavra diz que nós temos que a cada dia nos animar uns aos outros, ó Pai, porquanto vem chegando aquele dia precioso, e nós precisamos de coragem para vencer, meu Pai, e permanecer firme, perseverantes, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Por isso, fortalece cada coração, Senhor Deus, e que possamos também hoje motivar os nossos outros irmãos, para que eles venham, Senhor, se manter corajosos e firmes em Tua presença e diante das situações, ó Pai, da sua vida, Senhor. É no nome de Jesus, Senhor, pedimos que o Espírito de Deus venha fazer essa obra, venha gerar, meu Pai, em cada coração essa mudança interior para a Tua glória, Pai.
Em nome de Jesus, diga amém. Dê um aplauso bem forte.